Oi, 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 gente, como é que vocês estão? Boa noite. Vamos começar. A gente está aqui com essa novidade de abrir para bater um papo, e para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês tiverem. Eu me chamo Liese Nóbrega, sou gestora da Rema Operadora. A nossa empresa tem 31 anos no mercado, a gente tem um vasto conhecimento sobre o produto. Pode ser que alguma coisa eu não saiba perguntar, mas aí eu posso deixar para depois, né? Para responder. E então é assim, eu estou aqui muito mais para escutar o que vocês têm de dúvidas do que a gente não preparou nenhuma apresentação, tá, gente? É tipo assim, uma consultoria, para quem quiser, levanta a mão e abre o microfone. Eu quero dar essa introdução, a gente está aqui com Natália, que faz parte do atendimento, Antônio, que cuida do marketing, então, assim, que são partes essenciais, né, dentro da empresa, para que a gente possa auxiliar vocês da melhor forma, tá? A gente tem, para quem não conhece, a gente tem um sistema, que é o Cruiser, né? Nela a gente tem 13 companhias de navio, né? Desde as contemporâneas, luxo e expedição. A gente, nesse videozinho, dá um overview mais ou menos do que a gente tem. Fora isso, a gente tem as companhias offline, que são as fluviais, que estão muito em moda, os iates, né? Companhias que vêm crescendo muito, que é um produto que vem crescendo muito dos últimos 5 anos para cá. Eu tive agora, recentemente, no Cruze 360, aqui em Santos, né? Eu não estou em Santos, gente, mas eu estou em São Paulo. E verifiquei, achei tem muita coisa legal, sabe? Os treinamentos foram ótimos, assisti vários treinamentos, e, e não deixem, se vocês tiverem a oportunidade, no próximo ano fazer, tá? E o dado mais importante de todos, a gente escolheu vários dados, eu vi várias apresentações, mas 75% das vendas de cruzeiros marítimos são feitos através do agente de viagem. Então, o que o agente de viagem precisa? Precisa ter conhecimento do produto para atender essa demanda, né? Então, quanto mais especializado você for, mais você vai ter condições de atender a demanda. Então, é isso, a gente vai estar aqui 30, 40 minutinhos para conversar com vocês. Alguém quer começar? Quem quer, pode levantar a mão, abrir o microfone e estamos prontos. Oi, Lucas, vamos embora. Diga aí, Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Yes? tudo ótimo. A minha dúvida é referente à cabine. Tem algumas Tá. cabines eu estava vendo que eu não consigo incluir o pacote de bebida. É por conta do tipo de cabine ou é eu que não estou conseguindo aqui mesmo? Qual é você deve estar falando sobre o produto promoção, não é isso? É, Vou usar um exemplo hoje que eu fiz uma cotação para uma cliente do navio do Wesley Safadão. A cabine interna, ela não estava me dando opção de bebida, ela estava da não dá. varanda para frente. O produto promoção é diferente, tá, gente? Apesar de ser um navio da MSC, mas a promoção freta os navios da MSC. Então, quem tem o domínio sobre tudo é a promoção. E o contrato deles com a MSC é o seguinte: cabine interna, cabine externa, cabine varanda, você não pode incluir o pacote de bebidas, tá? Você só vai incluir pacote de bebidas que já está incluso, inclusive, né? A varanda Experience. Então, ali já está com pacote de bebidas e Asiates Clubes, tá? Eu já fiz 3 cruzeiros da promoção, já fiz o Vambora, já fiz o Cheers de Mania, o último foi o 89 Rock. Como é que a gente faz? Quando chega lá a bordo, o próprio pessoal da MSC oferece pacotes, tá? Obviamente que os valores são mais caros, né? Ou também eles têm aqueles combos
combo de um balde de cerveja com X cervejas, um destilado com, como é que chama? Energético. Sim. Então, é dessa forma. Você não consegue incluir mesmo, não. Ah, então, e a questão Só na do... varanda Experience que já está incluído. E não Tá. só pacote de bebidas, mas outros itens que estão incluídos, né? E o pagamento de comissionamento é o mesmo prazo ou muda alguma coisa por ser Veja, da promoção? não, a gente trabalha da seguinte forma, com a promoção, tá? A gente, você recebe a entrada do cliente, os 15% de entrada, esses 15%, 10% é de vocês, 5% é da gente. Então, você já retém. Quando você faz a venda e você passa o cartão do cliente do saldo, e o nosso financeiro vai te mandar uma fatura para você pagar aqueles 5% que é da gente, tá? Também, mas que, assim, a gente não gosta muito de vender, mas a gente também faz. Se o teu cliente disser assim, não quero pagar a entrada, se eu for no site do artista lá do navio, eu posso pagar em 12 vezes sem juros. Então, você pode pagar em 12 vezes sem juros sem entrada, tá? Sim, Aí, você vai fazer a nota fiscal para promoção da sua parte, a gente vai mandar as instruções para isso e a gente faz a nossa, tá? E aí é o prazo da promoção, entendi. que demora, né? Eu acho que se for igual da MSC, até 45 dias, se eu não estou enganado. Não, eles demoram mais um pouquinho. Depende da data que você entrega a nota, e aí vai para o planejamento, pode chegar até 60 dias ou mais. A MSC é mais rápido, porque quem está pagando é promoção, não é MSC, Sim, né? E a Costa é super rápida. A Costa paga comissão, porque a Costa tem esse mesmo modelo. A Costa tem que pagar total a cabine, não tem essa coisa de pegar a entrada, tem que passar o cartão do cliente total. Se for à vista, o cartão do cliente total, e você faz uma nota fiscal para a Costa da sua comissão, e a gente faz a nossa. Então, é isso. ah, tá bom, obrigado, viu? Tá esclarecido, Tá, muito obrigado. tá ótimo. Olha, gente, a gente vendeu ontem uma Yacht Club do... Qual foi? Do Cabaré, não foi, Natália? Uma single, a mulher pagou 47 mil, eu fiquei feliz da vida, que vendinha boa. Vamos vender com a gente. Vamos lá, quem mais que tem fazer pergunta? Gente, vocês estão aqui para perguntar, aproveita. Não precisa abrir a câmera não, tá? Pode ficar de câmera fechada quem tiver vergonha, não tem problema não. Vamos lá, Gesildo, qual é a tua dúvida? Boa noite. Ó, Boa eu tive noite. que estacionar o carro aqui, tá no restaurante. Se tiver difícil a me ouvir, e você me avisa que eu mudo de local, tá bom? Tá, a gente está te ouvindo um pouco baixinho, mas dá para escutar. Tá bom, vamos lá. Eu queria tirar uma dúvida, porque assim, além dos produtos que eu vendo na minha agência de viagem, a gente também tem uma proposta de montar grupos para cruzeiro, né? Então, a gente já tem Uhum. até uma lista de procura para essa ação que a gente quer criar, porém eu tenho algumas dúvidas. É possível a agência de viagem reservar cabines, tipo 5, 10 cabines? Super possível, tá? A gente trabalha muito com grupos também, tá? Se você, cada companhia tem suas regras, né? Como é que funciona o funcionamento. Eu vou falar aqui da América do Sul, no caso da Costa Cruzeiros, tá? A Costa Cruzeiros, ela tem dois tipos de grupo que você pode bloquear, o grupo de incentivo ou de afinidade ou grupo promocional. Qual é a diferença deles? Você tem que pagar um sinal para reservar, para garantir a tarifa e garantir a disponibilidade da cabine. E você paga um sinal de R$ 150, certo?
O outro, e nesse você, além dos 10%, você tem um over de 4%, e quando começa a temporada, também existe a possibilidade de eles darem upgrade, pagar interno e viajar de varanda. O outro, você não paga sinal nenhum, tá? A gente abre o grupo, o mínimo também é 10 cabines, certo? E aí você tem a tarifa garantida, mas você não tem a cabine bloqueada. Então, o que vai acontecer? Quando você for vender, você tem um preço, mas se no sistema a cabine não tiver disponibilidade, você não tem como vender aquilo que você prometeu lá na frente. Aí você tem um overcommission de 2%, tá? O prazo, você pede um bloqueio de grupo. Como é que funciona? Você diz assim, você vê qual é a saída que você quer, manda um e-mail para a gente, fala no nosso atendimento, mas manda um e-mail para a gente, e aí a gente faz, você fala, olha, eu estou querendo uma cotação nessa saída. A gente manda uma cotação. Essa cotação tem validade de 7 dias. Cotação não significa que está disponível, que tenha que está bloqueado, tá, gente? Bloqueio só é feito quando o pagamento é feito, ou quando você vai no outro grupo que não precisa fazer o pagamento, você vai mandar um e-mail e diz assim, eu quero abrir o grupo. Aí, quando se abre o grupo, esse que não necessita de pagamento, eles dão normalmente uns 45 dias para você trabalhar, e o outro você tem aproximadamente até 90 dias para trabalhar. Depende muito também da data que se compra e da data da saída do navio. Consegui te explicar um pouco? Sim, conseguiu. Mas deixa eu tirar só mais uma dúvida. Por exemplo, as temporadas, elas iniciam a divulgação ali no começo de março, correto? Para a temporada ali que começa no final Não, do ano, começa em janeiro. certo? Em janeiro, então, eu já tenho o calendário do final do ano e aí sim eu já posso iniciar a reserva de grupo, correto? Exatamente, exatamente. Tá? E é bom quando você faz logo no início, porque onde eles têm os melhores preços, eles têm as melhores promoções. Então, as companhias elas lançam em janeiro a temporada do ano seguinte. Tipo, em janeiro, agora que passou, já foi lançado 26 e 27. Ok, obrigado. Tá. Só para te falar um pouco mais, toda a forma de pagamento é 12 vezes sem juros da Costa, tá? Pode pagar no cartão. A Costa não faz boleto, tá? E, e toda essa administração do grupo, a gente, no nosso sistema, a gente, quando abre o grupo com a Costa, já bota o teu grupo no sistema Cruze, e lá você vai administrar, você vai mandar uma cotação por ele, você vai fazer a reserva, você vai fazer o pagamento, você vai administrar todo o teu grupo por lá. É muito fácil e prático isso. E a gente te ensina, tá? A gente, quando você abre o grupo, aí a gente faz uma reunião, marca uma reunião, e a gente fala como é que você deve acessar o sistema para administrar o teu grupo. Ok? Ok. Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Oi, Geralda. Oi, Vamos lá. E tudo bom? Vamos lá. Seja bem-vinda. Vamos tirar a ah, tua dúvida? muito obrigada, Eliese. Para começar, eu quero dizer que eu não sou parceira ainda, e como surgiu a oportunidade de eu assistir a um bate-papo, eu resolvi aceitar. E aí eu tenho uma pergunta para você. Legal. Eu tenho outros parceiros, e Uhum. o que eu tenho observado agora
é que ainda tem muito poucas opções de viagem dentro do Brasil. Eu tenho clientes me pedindo Nordeste, mas ainda está muito limitado. Quando que isso começa realmente a incrementar e eu ter mais opções com outras companhias enfim, que eu possa dar mais opção para o meu cliente do que o que tem hoje liberado nos sites que eu Nos estou pesquisando. sistemas, né? Isso. Veja só, Geralda, a companhia, quando ela lança, ela tem um planejamento que ela já definiu o roteiro. Ela já definiu quais são os roteiros que ela vai fazer, o navio que vai fazer. Recentemente, acho que essa semana passada, a MSC trouxe mais um navio aqui para o Brasil, que é o Civil, que iria fazer o Caribe sem visto, porque eles cancelaram toda a temporada do Golfo Pérsico. Então, o World Europa vai para o Caribe sem visto e o MSC Civil vai vir aqui para o Brasil, mas eles vão fazer aquela parte do prata. Em relação a cruzeiros do Nordeste, tem uma outra companhia, né, gente, que está por aí, que chama Cora Azul, que é uma companhia nova, é uma espanhola, é uma companhia que é de um único navio, tá? Ela vai estar fazendo alguns roteiros no Nordeste, diz, mas nada está definido, porque eu tive no Cruze 360 e assisti a palestra deles, eles não têm roteiro definido, não têm plataforma definida, não tem ainda valores, o que está definido é que toda a venda vai ser feita através da R11 Travel, tá? Então, você vai poder vender esse produto para aqueles seus clientes que querem comprar o Nordeste, porque eles vão fazer uns roteirinhos por aqui, antes de, por aqui que eu digo, pelo Nordeste, né? Antes de vir para Santos, Itajaí, porque, para vocês entenderem, gente, não dá para um navio vir para o Nordeste, sair de Santos, fazer um roteiro até Salvador, Recife, e voltar, isso leva muito tempo, por isso que os roteiros são. A MSC tem aquele produto que sai de Maceió e volta para Maceió, né? Eu não sei ao certo se eles também têm em Salvador, porque a gente da Rema, a gente não vende MSC aqui na América do Sul. A gente vende MSC, as travessias, os roteiros internacionais, os Caribe sem visto, tudo isso, mas o nosso acordo comercial com eles é para vender esses outros produtos. MSC nacional a gente não vende, tá? Te esclareci? Na verdade, não. Então, vamos lá. Gostei, Desculpa. adorei. Mas é Então, isso mesmo. talvez o que eu estou perguntando não caiba realmente a você, porque você me disse que quando começa a divulgar a temporada, que é em janeiro, a companhia, obviamente, já tem tudo definido, né? Mas então, como vocês não vendem a Nordeste pela MSC, aí eu acho que não caberia mesmo. Então, eu vou procurar nas outras fontes, talvez diretamente com as companhias, para eu conseguir essas informações. Pelo que eu sei, é assim que funciona com elas. Eu vi que o civil foi lançado, mas realmente, MSC aqui na América do Sul, a gente não tem a venda, então eu não posso falar realmente com propriedade para você, como eu conseguiria falar dos outros produtos. Tá certo. Tá Obrigada bom? mesmo assim. Obrigada a você. Imagina. Vamos lá, Vamos quem lá, se habilita? Oi, Gesildo. visita técnica. Como que funciona para a gente fazer visita técnica, ter acesso ao navio, fazer filmagem? Tem algum tipo de evento ou pacote onde as agências podem estar indo? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Falo. Justamente nesse evento que teve agora, em março, o Cruze 360,
Ele é um evento que é em Santos, eles são 2 dias de evento, tá? Um dia que é inteiro de palestras, que é o sábado, tá? Então, você vai ter várias salas com várias companhias dando palestras e vocês têm os horários que vocês vão de acordo com a sua cor da pulseira, tal, tem toda uma organização. Então, vai ter Costa, vai ter MSC, vai ter Disney, vai ter Norwegian, vai ter Fluviais, vai ter várias companhias lá fazendo esses treinamentos. No domingo, eles são. É um evento muito restrito, tá, gente? Porque é só para 700 agentes, certo? Então, no dia seguinte, você pode visitar os navios, certo? Um dos navios você tem que escolher se você quer visitar um da Costa ou se você quer visitar um da MSC. E aí vocês têm também uma apresentação a bordo e vocês fazem a visita técnica, tá? Existe também, a depender da cidade que a pessoa fica, né? E a relação comercial que você tem com quem você compra, a possibilidade de ter visitas também. Assim, tipo, em Recife, a gente é o quintal, né? Todos os navios passam por lá, então a gente sempre tem esse privilégio de ter visitas. Eu sei que em Santos também tem, Itajaí também tem visitas, as companhias sempre fazem, abrem essas visitas, tá? Agora, um conselho que eu dou para quem quer vender para o cruzeiro, as companhias também, elas oferecem muitas oportunidades de tarifa agente. Só que é uma coisa muito de última hora, tipo, ela não vendeu, então ela vai oferecer tarifa agente, e eu aconselho você investir e viajar. Realmente faz toda a diferença quando você conhece, quando você está a bordo, tá? Acho que no nosso negócio a gente tem que investir e fazer uma viagem de cruzeiro é um investimento muito importante, porque é muito diferente de você vender um aéreo, de você vender um hotel. O cruzeiro tem mais complexidade, tá? E como que eu faço para aproveitar essas oportunidades que tem quando Bem, eles não fecham toda lança essa promoção? desculpa, cortou, Gisildo. Como que eu faço para aproveitar essa oportunidade quando eles não venderam todas as cabines e aí eles disponibilizam elas? Veja, a gente tem, como eu estou falando, como Rema, né? A gente tem um grupo exclusivo para as agências de viagens. Nele, a gente divulga material promocional e a gente também faz as postagens de quando as companhias liberam essas tarifas agentes. A gente não tem gestão sobre isso. Você, como agente de viagens, vai lidar diretamente com a companhia, tá? Você não precisa ter cadastro com ela, não, tá? Você vai precisar comprovar que você é um agente de viagem, realmente, você vai precisar comprovar isso com documentos que eles vão pedir, e aí você tem a oportunidade de fazer isso. Muito provavelmente agora só no próximo ano, porque a temporada já acabou praticamente, né? E então, assim, não creio que vai ter mais nada esse ano, ok? Venha fazer parte do grupo com a gente. Mas depois a gente vai botar o link aí para vocês, para quem quiser fazer parte, tá bom? Oi, Lucas, boa noite. Oi, boa noite, sou eu de novo. É até uma pergunta bem leiga, porque na parte de cruzeiro eu tenho um mês, na verdade, que eu fiz o cadastro, então, na verdade, eu não vendi nada ainda, só estou mandando cotações. Sobre o pagamento, só para se eu não entendi errado, eu vou usar um exemplo aqui de um valor X. Eu vendi uma cabine de R$ 5.000. Eu Certo. vou reter esses 15% de entrada e na hora que eu for parcelar em 12 vezes, eu vou abater esses R$ 750 ou a cabine de 5 mais os 750 de entrada? Então, a cabine custa 5.000.
entre tarifa marítima e taxas, taxa portuária e taxa de serviço, tá? A comissão e o valor da entrada é em cima só da tarifa marítima. Vamos supor, custa 5.000 e de taxa é R$ 1.000. Então, você vai ter comissão sobre 4.000, tá? Você vai pegar esses 15% à vista desses 4.000 e o saldo botar no cartão do cliente e tudo. Isso não funciona para Costa Cruzeiros, tá? Eu estou falando das demais companhias, né? No caso da promoção, que é isso. E cada companhia, a entrada vai ser de acordo com a negociação que a gente tem com elas. Se eu tenho uma negociação com a promoção, é X%, a negociação com a MSC é X%. No caso da Costa, é diferente. No caso da Costa, você tem que passar total o cartão do cliente e você depois é que vai emitir uma nota fiscal para receber sua comissão. E a Costa que paga, tá? Ah, eu entendi. Então, mas se eu colocar um comissionamento a mais, um exemplo, deu 5.000 na Costa, eu falar para o cliente, ó, é 5.000 mais 300, R$ 400 de entrada. Aí não tem problema também, porque daí eu teria a minha comissão mais esse valor a mais. Mas lembre-se que, no caso da Costa e demais companhias, mas principalmente a Costa, o seu cliente vai assinar um contrato. A gente só pode mandar link de pagamento, você só pode mandar para o cliente pagar quando ele assina nesse contrato. E nesse contrato tem o valor real da venda. Você pode dizer para o cliente que aquilo ali é sua taxa de serviço, Não, né? sim, sem problemas. E É sobre importante isso. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, e sobre, que nem a promoção, como eu sei o valor que eu preciso dar de entrada? Porque na hora que eu faço a cotação lá, ele não mostra o valor de entrada, até a parte da cotação, né? Você sabe o valor da entrada quando só faz a reserva, tá? Mas aí eu já te falo que é 15% sobre o valor da tarifa. Vamos supor, se a tarifa marítima custar 8.000 e as taxas 2, o total da cabine vai ser 10. Você vai calcular 15% sobre os 8.000. Ah, legal, legal. Então, entendi bem. Obrigado, viu? Valeu. Quem é o próximo? Que tem uma pessoa mais aqui com a mão levantada, mas para mim não aparece quem é. Sou Vamos eu, Inese, Natália. Por isso Ah! Então, só para incrementar, né? Te perguntaram sobre visita técnica, tudo. E uma das coisas também que é bacana quando tem grupo, que dá para ter, dependendo da quantidade das cabines, um leito free, né? E essa pessoa pode ter também esse benefício, esse leito free, ela usar para ela acompanhar o grupo dela. E isso nas questões de grupo. A gente tem um leito free a cada 10 cabines. Então, se eu vender 20 cabines, eu vou ter 2 leitos free. Então, esses 2 leitos equivalem a uma cabine dupla. E aí a pessoa pode ir acompanhada para a viagem dela, acompanhando o grupo dela. Então, era isso que eu ia falar. E Bem também lembrado. Agora, vamos lembrar também que o leito é só, você tem o valor da tarifa marítima, de gratuidade. Você paga a taxa de portuária e você paga a taxa para as gorjetas. E outra coisa que foi comentada, ele falou sobre colocar um valor a mais, né, sobre a venda dele. Você já falou que no contrato aparece ali o valor que a pessoa comprou com a companhia. Tirando isso, navio é tabelado. Então, normalmente as pessoas não colocam o a mais, porque sabe-se que qualquer sistema é igual, então o valor é o mesmo para todos, né? Se ele pode até colocar uma taxa e explicar para o cliente que é a taxa dele de serviço, mas se ele comprar em qualquer outro lugar, é tabelado, o valor que está lá é igual para todo mundo. É o único produto de turismo que em todas as plataformas é o mesmo valor.
Se você está... se o cliente vai e entra no site da companhia marítima, se o cliente vai numa loja das amarelinhas, todos sempre é o mesmo valor. Existem as exceções, tipo, começou janeiro, aí o que você fez? Você fez bloqueio de grupo. Então, você tem uma tarifa diferenciada, né? Porque o cliente vai dizer, mas eu vi naquela agência, está mais barata, porque aquela agência tem um bloqueio de grupo. Inclusive, hoje teve um caso, assim, que foi uma pergunta que teve no nosso grupo, na nossa comunidade do Cruzflix, que é uma comunidade que a gente tem para quem tem o nosso curso, né, sobre vendas e cruzeiros marítimos, é básico, e aí surgiu assim, a pessoa falou assim, porque eu vi uma agência, ela botou lá R$ 400 de entrada por pessoa e o cliente só vai pagar 90 dias depois, começar a pagar. Eu falei sim, porque o prazo é 90 dias mesmo com a Costa Cruzeiros para você, para o grupo de afinidade. Só que 90 é a data limite. E aí, se o cliente te pagou esses 400, depois ele desiste, e aí você vai ficar com essa cabine como para vender. Então, acho que o que você vai ganhar, o cliente, não é por ter, não, você pode pagar para depois. Não é nada disso, gente. Você tem que segurar o cliente com você, faz ele pagar logo a reserva. Não, não faz sentido isso, sabe? De deixar para depois. Não. Paga o sinal e passa o cartão. O cartão dele não está no tempo certo. Aí, ok, vai esperar 10, 15 dias, mas você vai deixar e o cara compra uma outra casa, uma outra coisa, não sei o quê, desiste da viagem e pronto. Então, assim, é um conselho que eu dou, né? Eu acho que como o agente de viagem deveria se valorizar mais nisso, não achar que ele vai ganhar da concorrência porque ele está dando mais tempo para o cara pagar, né? Ele pode até estar perdendo. Daiane, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Ótimo. Então, tá bom. Me desculpe, eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se já foi perguntado sobre, mas só para me esclarecer. Não tem Em problema. relação das vendas de cruzeiro através de boleto, porque tem algumas empresas que não fazem, né? E só a amarelinha tá fazendo. Então, assim, eu tive muitas percas devido à condição de pagamento, porque o pessoal quis ir tudo e buscar via boleto. Tem alguma recomendação, alguma instrução, orientação sobre isso ou não? Veja, você falou a mais pura verdade, somente a amarelinha que faz. A MSC tem a opção de você vender com boleto, tá? Por experiência própria, eu já vi uma pessoa perder o cruzeiro, pagar a multa, porque esqueceu de pagar uma parcela e a reserva caiu. Então, boleto, eu sei que para muita gente é interessante, porque não vai usar o limite do cartão e tal, mas se a pessoa não paga aquele boleto, a gente não tem gestão sobre isso, né? Se ela não paga aquele boleto, porque os boletos, no caso do MSC, são emitidos no ato do contrato. Se ele não pagar uma parcela daquela, se ele esqueceu, eu não me lembro bem se é 3 dias, 5 dias, a reserva automaticamente cai. E o que aconteceu? Não tinha mais, no caso dessa experiência que a gente teve com um agente de viagem, o navio estava lotado. Período de multa, e o que foi reembolsado para ele foi deduzido o período de multa. Sim, entendido. Muito obrigada, viu? Nada, né? Vamos lá, eu acho que tem Ana querendo aí falar. As mulheres precisam falar, gente, vocês estão muito caladinhas, a gente fala tanto. Boa noite, tudo bem, Liese? Tudo bom, Ana? Querida, por favor, só uma coisa. Eu vi que você falou 15% de comissão, porque geralmente o padrão é 10%, não é? Ou esse daí é só para promoção? Não, não é que é 15%.
a comissão que a Rema tem com a promoção é 15%, Tá. certo? 10% é seu e Ah, 5% é meu, Tá, tá? perfeito, entendi. Então, é isso. E se você pagar tudo no cartão, a gente vai te dar a instrução para você emitir o valor de 10%, Uhum. e eu emito da minha parte e a promoção que paga para a gente. A mesma coisa acontece com a Costa. A Costa você paga tudo, né? 10% é seu e 5% é da Rema. Obviamente, quando, no caso da Costa, que tem, você pode agregar pacote de bebidas, você deve agregar um seguro, então tem um comissionamento diferenciado, a depender do produto, né? Seguro tem um comissionamento, pacote de bebidas outro, mas sempre fica a margem da Rema, não é que a comissão é 15%, não. Gostaria muito de dar 15% para você e ter 25%. É melhor, verdade. Né? Aham. E assim, só uma última coisa. Quando você faz aquele adiantamento da Costa de 150 por cabine, eles te devolvem aquele valor? Como que funciona? Vou te falar. O número mínimo que tem que ter de cabines são 10, tá? Ah. Se você faz 10 cabines, você pagou R$ 1.500. Uhum. Você só vendeu 8. Aí o que acontece? Aquelas 2 que você pagou o sinal, você não tem o sinal devolvido, e você também não tem um bônus de comissão, os 4% a mais, tá? Agora, você foi e fez um bloqueio de 20 cabines, certo? Você vendeu 10. Você pagou R$ 3.000, mas você só vendeu 10. Aí você vai ter o reembolso dos 1.500 das outras 10 que não vendeu, e você vai ter o bônus de comissão. Porque você tem que vender no mínimo 10 para ter essas condições. O que for diferente disso, eles não te reembolsam os 150. Ah, tá bom. Tá. E aí, por exemplo, se eu vender com vocês as 10 cabines, aí tem um leito free. Isso, tem um leito free. Ah, tá bom. Se Beleza. eu não me engano, eu acho que no grupo de afinidade mudou recentemente. Eu vi uma cotação, não foi, Natália? Que acho que é com 8, né? Aposto. Eu não estou bem lembrada assim, de cabeça, mas é um pouco diferente, tá? E o bom do grupo que você paga 150, porque você garante a cabine, você garante a reserva da cabine, você tem os números de cabine, ou que não tenha, que seja garantida, mas é garantido, não fica sujeito à disponibilidade, tá? E você tem esses ganhos extras, né? E, além do que, tem essa oportunidade de você pagar o preço de interna e viajar de varanda. Tá joia. Obrigada, viu? Obrigada. Imagina. Obrigada a vocês. Quem está aí, mas pode, empresa RV. E tem mais uma outra que eu não consigo ver o nome. Pode abrir o microfone, minha gente. Eu tive que botar uma roupa por cima aqui, porque eu acabei de chegar da academia agora há pouco. Olha, eu lhe invejo, porque você é firme ali na academia. Hoje eu não tive tempo de ir cedo, agora eu tive que ir agora mais tarde. Lies, eu fiquei na dúvida que aquele dia a gente até conversou e eu esqueci de perguntar. Sobre a questão do leito free, esse número, né, de pessoa, ele entra nessas 10 cabines, tipo, nessas 20 pessoas, ou é mais uma, no caso? Entra nas 10. Entra nas 10. Então, no Ou caso, então, tipo, você vai vender 10 cabines, e você, dentro da 10ª cabine, você tem o desconto daquele valor da tarifa marítima. Se for R$ 3.000, você vai ter o desconto daquilo, e você vai pagar taxas taxas portuárias e gorjetas. Até a tua cotação já chegou, tá? Era isso A que eu ia gente te vai te perguntar. mandar amanhã. Aí, então, no caso, a minha preocupação de vender vai ser para 19 pessoas, né? Não é isso? Não, você tem que vender para 20. Para 20, isso, para 20. Mas aí, no Mas caso... você vai ter o desconto
na 20ª, entendeu? Era isso que eu ia te perguntar. É isso No mesmo. caso, no meu entendimento, é como se fosse a 20 fosse a minha, Isso. Não né? é a 21ª, tá? Isso, era essa a Só minha dúvida. mas você tem que fazer a reserva da sua também, tá? Aham, eu E entendi. aí, no final, quando tem os pagamentos, é que entra o desconto, Tá, tá? entendi. Era essa a minha dúvida, que eu fiquei aquele dia, né? A gente foi conversando e eu paguei da minha memória de perguntar. Não, tranquilo. Tá, A gente obrigada, está tá? aí, tá joia. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Olha, a RV, ela recentemente, ela fez um cruzeiro, ela nunca tinha feito, ela conseguiu tarifa gente, então, acho que a gente pode dar uns 5 minutinhos para você falar aí da sua experiência, como foi, né, que você conseguiu embarcar com tarifa gente com sua filha, e que diferença você sentiu para você ter a segurança para vender. Dá aí teu depoimento. Então, eu vou até contar um pouquinho, eu até ouvi você falando ali sobre a questão da tarifa gente, né? Como você consegue? A pessoa aí perguntou como que conseguia essa tarifa, né? Inclusive, eu tentei uma vez e eu não tive nem resposta. Eu falei assim, ai meu Deus, fiquei até triste, queria essa tarifa e não consegui. A segunda vez que eu achei essa tarifa, gente, eu estava literalmente no meio do mar, tá? Eu estava caminhando na beira da praia bem cedinho, tava, a maré estava rasa e eu vi aquele e-mail na mesma hora. Eu parei ali, sentei ali na praia mesmo, ali no rasinho da água ali, e comecei a mandar meu e-mail pedindo a minha tarifa, porque eu queria muito essa experiência. Então, assim, realmente, chegou no e-mail, é na hora. É isso que eu entendi. Eu entendi que é a agilidade de você responder e pedir essa tarifa naquele dia, naquele momento que ela surge, né? Porque eu Porque acho disponibiliza um número reduzido de cabines, né, é gente? muito rápido. Eu Então, entendi que foi quem isso. chegar primeiro, quem mandar e-mail primeiro, e tem que Isso, mandar já com tudo completo, porque as pessoas isso. mandam, aí você manda e não manda o telefone de emergência. Eles não vão fazer, eles só vão fazer se tudo que eles pedirem, vocês mandarem. Né? Eu mandei tudo certinho, eu mandei tudo porque como eu já tinha feito o pedido na primeira vez e não tinha dado certo, né? Eu tinha mandado tudo da primeira vez, a mesma coisa. E eu não tive nenhuma resposta. Na segunda eu já mandei tudo certinho. Qual era a cabine, aliás, qual era a data, cabine não, porque eles escolhem, né? Qual era a data, nome, eu já mandei toda a documentação. Então, eu mandei isso de manhã, de tarde eu já tive resposta. Então, assim, foi muito rápido. Então, quem deseja pegar essa tarifa, realmente chegou no e-mail naquela hora, para naquela hora e manda. Porque é muito rápido mesmo. Eu entendi que é essa agilidade que faz, Desculpa te né, cortar, essa questão de pegar essa cabine. Alguém desculpa te falou aí? cortar eu só queria uma pergunta. Ela está explicando, mas você soube da informação através desse grupo do WhatsApp, foi isso? Não, é por e-mail. Como eu A tô na gente Rema, também, né? a gente também manda por e-mail, né? Isso. Como eu tô ali na Rema, eu faço parte ali, né? E aí eu recebi por e-mail. Então, eu vi por e-mail e também pelo WhatsApp ali no grupo. Então, quando eu vejo assim, eu já corri logo, já mandei o e-mail, né? Eu já pedi logo. E assim, gente, a minha experiência, ela foi muito, assim, foi uma experiência muito gostosa, porque era algo que eu queria fazer, só que dentro do meu orçamento estava um pouco apertado se eu fosse fazer por conta, não tarifa gente, né? Então, assim, eu tive, assim, a surpresa de ter pegado a cabine com varanda, que estava totalmente fora do meu orçamento se eu fosse pegar por conta. E aí eu consegui a cabine com varanda, eles me disponibilizaram a cabine com varanda, que foi uma experiência, assim, para mim, fora do normal. Foi uma experiência muito gostosa, que eu precisava realmente desse momento de me desconectar de tudo. Então, eu ia para lá, para a cabine lá, sozinha, minha filha estava lá curtindo e eu estava lá na cabine, tranquila, descansando, olhando a vista. E, assim, é realmente uma experiência diferenciada, né? Dá para entender isso. Por mais que a cabine externa também não seja algo tão fora do normal, né, seja boa também, mas a Covaranda, ela é diferente, não tem como nem comparar. Como diz na minha terra, tem um ventinho na cara, né? É, não, e tem a noite também, que você está ali, você quer ir lá fora, apesar, assim, gente, que venta, né, então tem aquela ventania do barco, né, tá aí, mas também não é toda hora,
E aí, à noite, assim, quando eu estava sozinha, às vezes, assim, eu ia para lá e ficava olhando para as estrelas, né? Ficava olhando aquele mar escuro, aquela coisa bonita, aquela coisa gostosa, aquela sensação diferente mesmo, né? Então, assim, foi realmente uma experiência ali, tudo do navio muito boa. Uma coisa, assim, olha, aliás, que eu não recebi, que a gente até esqueceu de comentar, que é até bom deixar falado, é sobre o cartão. Eu não tinha, ninguém tinha comentado sobre aquele cordão, sabe? Aquele cordãozinho para guardar o cartão, para você deixar o cartão pendurado no pescoço. Eu sei o nome daquele negócio de crachá, né? Sim, mas Cordão de crachá. aquilo lá você tem que comprar, né? Mas você pode levar. Então, assim, Pode é levar, é algo verdade. que é uma experiência para mim que, assim, eu não ia pagar o valor que estava lá, $9. Eu achei muito caro, Uhum. porque o mais baratinho era um fininho muito ruinzinho. Então, assim, era algo que para mim fez total diferença de fazer falta, né? Ter um cordãozinho ali, o crachá para colocar o cartão. Então, é algo que já pode ficar aí também como uma dica, né? Para quem vai levar pessoas, já mandar fazer com, né, a logo da empresa. Isso tudo assim a gente vai pegando esses pequenos detalhes. Comida também sem lactose, né? Como eu peguei em grupo, eu não descrevi ali, como eu peguei em grupo, como eu peguei minha cabine tão rápido assim, eu não descrevi a minha questão da alimentação. E, gente, é fora do normal aquilo lá. Aquele atendimento, para quem é intolerante à lactose e a glúten, o atendimento deles é, sim, espetacular. Foi algo que me chamou muita atenção, porque você tem um lugar reservado para você comer, você tem o seu cardápio ali que você pode pedir. Então, assim, é muito legal. Assim, eu gostei muito dessa parte da comida, assim, deles ali, essa questão para quem tem essa intolerância como eu, né? Que era a minha maior Legal. preocupação. A minha preocupação quando eu viajasse para cruzeiro, o que eu vou comer? Né? Mas aí, se você tivesse colocado no e-mail Isso, também já tinha, mas foi resolvido a bordo, né? isso, eu não sabia, como eu te falando, eu até esqueci de te perguntar essa questão da comida, né? Eu nem te falei, Mas porque eu nem sabia que realmente, mas é uma informação muito legal Mas é também. uma experiência, né? Aí, tipo, eles já te perguntam, se você não colocou lá né, não avisou ninguém, você avisa na hora lá, né? Vai lá embaixo, lá aqueles pessoal que atende, e eles vai lá na mesma hora, eles já colocam para você, você tem direito até a receber café da manhã no quarto, se você quiser. Então, assim, Olha, que chique, você de varanda e tudo, hein? pois é, você Tava pode chique até demais. receber sem precisar de pagar nada de diferente, assim. Né? Legal. Porque se você pedir alguma coisa na cabine, você paga, né? Taxa de serviço. Inclusive, eu paguei porque eu meio que passei um pouco de mal lá, peguei um resfriado, fiquei muito resfriada. E aí eu paguei um serviço de quarto. Eles vieram, trouxeram minha sopa dentro do quarto ali da minha cabine, e foi assim um valor que, tipo, super vale a pena você pagar para você ter um conforto, né, quando você realmente precisa. Então, assim, eu achei tudo muito. Eu fazia uma coisa assim na minha mente, assim, que era tudo muito complicado, era tudo muito mais caro, tudo muito, eh, sei lá, assim, eu tinha uma ideia muito diferente. E assim, é bem tranquilo, é igual questão da água. Eu achei que água, né, fosse algo que era ruim, a água do bebedouro, que fosse uma coisa muito difícil de você conseguir, nada a ver. Quem não bebe, não, claro que sim, né? Quer o pacote de bebida, vai fazer uma diferença. Eu não peguei dessa vez porque eu não bebo nada quase. Eu não bebo água, eu não bebo suco, eu não bebo refrigerante, não bebo bebida alcoólica. Então, eu bebo praticamente água. Então, no momento que eu queria uma água que não fosse ali do bebedouro, eu comprei. Mas também não é algo que faz muita. Para quem realmente é no meu estilo, assim, né? A Costa também vende pacote só de água, né? Vende, vende. Né? Vamos dar uma chance aí, porque eu acho que tem mais pessoas. Podem entrar na conversa, minha gente. Vamos lá, Mas vamos assim, ó, entrar gente, junto. resumindo, minha experiência foi maravilhosa, vale a pena. Agora eu tenho outra visão, voltei até com a visão do grupo, porque você fica vendo aquele movimento todo, você fica assim, gente, mas por que até agora eu não pensei, eu não fiz isso, né? O que me impede? Legal. Né? O que impede? Isso aí é bem legal, essa experiência, eu gostei. Vamos lá, minha gente. Pode fazer pergunta até para ela também. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma curiosidade. Não sei se a nossa amiga pode abrir aí,
questão de valores ou o percentual a menos que é da tarifa, essa tarifa agente? Sem problema. Gente, eu paguei para 2 pessoas. Se vocês souberem, eu vou falar que o valor é muito barato. Eu paguei 5.000, menos de R$ 5.500 para 2 pessoas, Na Foi, varanda. na varanda. Já foi um com seguro cruzeiro de quantas incluso. noites? Foi quantas noites? 7 noites. 7 noites. Aí saiu R$ 2.500 por pessoa. É. Eu paguei 2.000, deu 2, se eu não me engano, deu 2.600 e alguma coisa para cada um. É bem barato, né? É 7 muito. dias. E 12 vezes sem juros, hein, gente? Então Sim. dá para fazer esse investimento, né? E Como ainda se estava diz, com é seguro aquela incluso, pizza né? do final de semana, né? É verdade. Né? Vale a pena. Eu cotei essas, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, no MSC, 3 dias Santos, Búzios Santos estava dando 2.900 e era a cabine interna mais barata da mais barata possível. Não, Pois é. a tarifa, gente, vale muito a pena. Muito mesmo. Vocês tentarem, assim, para aprender, né? Para ter essa experiência, para vivenciar, porque eu acho que eu tive outra visão depois que eu fui, assim. Outra visão. Por isso que eu estimulo. Mais alguém, gente, quer falar? Entra aí na conversa, que a gente daqui a pouco já vai encerrar, né? Dá licença. E... Essa colega, ela não Ai, falou. Tina, tudo bom, Tina? Seja Tudo. bem-vinda. Ela não falou em qual companhia que ela fez. Foi a Costa. Costa Diadema. Tu me desculpe, mas eu estou achando altíssimo esse preço que tu pagou, porque eu fiz um em dezembro na Costa, eu paguei 2.100 varanda, e depois eu fiz um agora na MSC, eu paguei 3.000 varanda, porque eu já peguei no segundo lote. E assim, ó, você está acompanhado da tua filha, a tua filha não paga tarifa agente. Como é que... É por isso que deu mais alto? Não. Não, porque no caso essa tarifa ela saiu por 2.000 e pouquinho, né? Saiu Mas a gente tem que 2.600. comparar se você, veja, a saída como está. Se é uma saída que é uma saída mais cara, se é um cruzeiro de 7 noites, então, assim, é muito difícil, não existe um padrão. O cruzeiro de 7 noites, numa saída que tiver mais minguada, vai ser muito mais barato. Aqui em Itajaí não é barato. Aqui tiver Pois é, Itajaí já é uma coisa que você tem uma restrição de quantidade de cabines para a saída de Itajaí, né? Porque o navio faz Itajaí ou Santos. Então, isso tudo também faz essa diferença no valor, como os preços dos próprios roteiros sem ser tarifa agente, eles mesmo o roteiro, mas ele muda de preço muitas vezes. Vai muito da lei da oferta e da demanda, né? Tudo bem, mas a minha dúvida é, ela pagou a tarifa agente, mas a filha não pagou a tarifa agente. É Tem a direito a mesma coisa. acompanhante, tem Isso, direito a 2 acompanhante. pessoas. Tem direito a acompanhante. Então, ela está pagando pela cabine. Isso. Ela pagou pela cabine R$ 5.000. Tá bom. Liese, pela tua experiência, essa convenção em maio da MSC, você acha que é possível abrir mais vagas? Eu acho eu acredito que não, porque eles fazem esse planejamento com muito tempo de antecedência, mas não custa nada você tentar, ou não já tem, né? Não, já estou tentando, entrei em vários grupos, porque dá para trocar o nome, né? Mas você manda... Ah, tá, entendi. Você pediu direto para a MSC alguma coisa? Não, Manda e-mail eu já para pedi, eles. lá não tem. Lá eu pedi, lá não tem. Eu tô entrando nos grupos que estão sendo formados, assim, pelas operadoras e tal, para ver se alguém desiste, porque paga-se uma taxa, mas dá para trocar o nome. Dá para trocar o nome. Ah, tá, legal. E eu não estou conseguindo. Outra questão. A colega falou que ela precisou de muita urgência em responder o e-mail, porque ela recebeu por e-mail. Mas se tu é cadastrada na MSC, é divulgado já direto lá no site, ou se tu faz parte de mentoria,
eles divulgam imediatamente. Até uma vez eu te questionei, né, Lies, e tu disse que tu não tinha sido avisada. Eu digo, não, mas eu já recebi isso há semanas atrás, uma outra mentoria. Não, na Então, verdade foi o seguinte, tinha saído no Telegram, tá? Porque o MSC, ele avisa no Telegram e ele tem dentro do MSC Book quando a gente entra. Só que a gente quase que não usa o MSC Book, gente, a gente usa o Cruze, né? Uma plataforma que a gente tem que, né? Que funciona muito bem. Então, a gente só usa o MSC Book quando é necessário fazer alguma coisa extra. E aí a gente não vem. Então, realmente, eu não tinha visto que tinha saído essa tarifa agente no Telegram da MSC. Tu disse que tu tinha recebido naquele dia e-mail, até me mandou a data. Eu digo, mas que estranho, porque eu já recebi isso faz horas. Então é por isso. Mas, assim, quem é associado, quem é cadastrado direto na MSC, já dá para ver direto lá no site. E a gente precisa se cadastrar, porque nenhuma operadora vende nacional. Na verdade, poucas operadoras vendem. Tem quem tem a operadora que vende, sim. Nacional, é? Tem. Eu achei que nenhuma vendia. Agora, não, a minha tem pergunta... tipo um Agastu da vida vende, tem uma meia dúzia de operadoras, só que eles dão essa condição. Eles querem que as agências realmente comprem direto com eles, obviamente porque eles vão ter a comissão da agência é menor do que a comissão da operadora, né? Então, eles preferem que a gente compre direto com eles. E escuta, Eliese, e da Costa? Porque a Costa a gente não pode fazer o cadastro direto com a Costa. A gente como fica sabendo? Eu fiquei sabendo pela outra mentoria. Veja, quem tem cadastro com a gente, como a RB tem, no dia que a Costa manda o e-mail, imediatamente a gente já dispara para toda a nossa base e a gente bota no nosso grupo também, no grupo VIP, no grupo que a gente faz que tem as postagens. Não, no outro, no grupo da Rema Operadora, não da Rema Educacional. Tá? Mas a gente bota também lá no Educacional. Mas a gente manda imediatamente. Porque o meu maior estímulo é que vocês viajem, que vocês conheçam. Você já é viajada, né, Tina? Eu fiz, por isso que eu estou achando estranho, porque eu fiz assim com a maior facilidade, 1 em dezembro. Eu já vi seu Instagram, quantos países você já conheceu, viu? Eu 70 e contando. Então, é isso aí. Agora entrei no universo da marinheira. Agora estou fascinada em cruzeiro. Perfeito. Tá bom de começar a viajar com outras companhias também, né, pois minha gente? Pois é, isso que eu ia te perguntar. As outras, para a gente obter a tarifa a gente tem que se cadastrar? Como é que funciona? Tem que Não, essas companhias, tipo Norwegian, Royal, Princess, é uma dificuldade. Nunca tem. A Norwegian, você tem que se cadastrar para fazer uma universidade dentro do sistema deles, para você ter até 50% de desconto. Só que, muitas vezes, tem promoções que está aquele mesmo valor. Agora, as companhias de luxo é outra coisa, é muito mais fácil. Se você tem... muito mais fácil. Se você tem uma relação comercial com operadora, que é uma operadora que venda o produto, né? Esses dias mesmo a gente conseguiu para uma agência que é cliente nossa, que compra luxo, né? Ela vai fazer 10 noites, um roteiro ali no norte da Europa, vai começar na Islândia, vai fazer Groenlândia, e com a Regent, que é uma companhia... Sim, eu tenho. Tudo incluído. Eu tenho milhas nela. Né? Então, saiu R$10.000 por pessoa. Sério? R$10.000. Vocês devem conhecer, já ouviu falar daquele iate, o Eclipse, né? Que ele faz Antártico, faz o Ártico, faz Mediterrâneo, enfim. Esses dias eu falei com o diretor de vendas, ele me mandou as saídas que tinha tarifa agente para fazer no Eclipse, que estava na faixa de $750 por noite. A cabine, tá? Não é por pessoa, não, gente. Então, Como é assim... que a gente fica sabendo disso, Lies? Porque eu tenho um calhamaço de
brochuras que eu ganhei, mas é difícil de ficar lendo tudo, assim, seria uma coisa boa digital. Veja, na verdade, que a minha curadoria, Tina, é assim, quando é um agente que compra com frequência com a Rema, que compra aquele tipo de produto com a Rema, eu sei que é uma agência que vende aquilo, que vai trazer retorno, porque, veja, para eu indicar para o fornecedor, né, eu preciso dar a lei do retorno para ele. Sim. Eu tive um agente de viagens que, em janeiro do ano passado, a gente botou ele no navio da Regent, fazendo Antártica. Ele saiu de lá, imediatamente ele já fez um bloqueio de grupo com a Regent. Eles fizeram Ilhas do Pacífico agora recentemente, agora em março, e foram vendidas 18 cabines da Regent. Uma cabine que custa R$80 mil, com desconto, né? Então, assim, então essa conexão que a gente precisa ter, porque eu sei em todas as agências que são as clientes que compram luxo, e aí essa relação de quando é luxo, ela é muito próxima comigo, tá? Eu tenho uma pessoa no atendimento, que ela fica, inclusive, em São Paulo, que ela atende só os fluviais e os luxos, tá? Mas sempre passa primeiro por mim, e a gente fica com essa relação de ter... inclusive, assim, eu acho que é muito interessante. Eu vejo muita gente que está começando e começa pelas contemporâneas, Costa, MSC, esses produtos de promoção, mas fazendo um upgrade, né? Porque é muita concorrência, está todo mundo vendendo a mesma coisa, vendendo na Costa, vendendo na MSC, vendendo, né? Mas quando você começa a se posicionar no seu mercado, se você tem mercado para isso, obviamente, né? Como uma companhia que divulga esse tipo de produto. Hoje de manhã eu fui para um evento da Presencial com a Explorer Journey, que são os iates, que é uma companhia de luxo da MSC, né? Sensacional. Enfim, então, assim, é questão de posicionamento, e aí a gente vai dando match, né? Essa coisa de dar match, eu vou dar uma dica para vocês, tá? A dica aqui de ouro. Gente, as companhias de navio, vocês precisam, antes de fazer uma reserva de um cliente, verificar se ele já tem, se ele é passageiro frequente. Tipo a Costa, você tem que dizer, se você não sabe, você pergunta para ele, a gente descobre o número dele, no próprio cruze tem essa possibilidade. Porque se aquela saída que ele está comprando tiver desconto para passageiro frequente, para quem é Costa Clube, é 5% de desconto a mais. Isso faz a diferença, sabe? Aí você, Tina, vai ter esse desconto, você vai dar para o seu cliente, e a outra agência não sabe disso, aí não dá. Hoje, no evento da Explorer Journey, ele falou que dá match, né, com várias companhias, inclusive com a MSC. Eu consegui status por causa do match. Então, e há muita gente que não sabe disso, e é uma das coisas que eu falo também, porque faz toda a diferença quando você vai atender o cliente. Saber se os dois têm 65 anos ou mais. A MSC tem esse tipo de desconto. O sênior, né? O sênior, então é isso. Não, eu vejo bem isso. Mas é difícil tu fazer o upgrade no Brasil ainda. Eu acho que o brasileiro ele aprendeu a viajar de navio, mas ele ainda não, ao menos dos meus clientes, eu posto bastante coisa da Norwegian, outras assim, mas eu sinto que não é procurado ainda. É muito MSC e Costa, por enquanto. Mas vai viajar neles, que quando você botar que você está viajando, você vai causar inveja e o povo vai querer ir. Sim, os cruzeiros que eu fiz em outras companhias, eu ainda não era agente de viagem, daí eu não postei nada. Mas enfim, agora volta a viajar. Vou. Estou de olho numa Alasca, hein? Em qualquer Alasca que tu tiver aí, me lembra de mim, Liege. Não esqueça que a Alasca, depender, precisa do visto canadense físico, tá? Sim, estampado, eu tenho. Tá bom. Mais uma Obrigada. pergunta, gente. Tem mais alguém? Obrigada a você, Tina.
Lies, eu ia te falar que quando a RV estava falando sobre a especialidade na gastronomia do atendimento Costa, além de ter uma alta gastronomia, a Costa, eles têm todo esse cuidado, e não só eles, como a MSC, tem um formulário para necessidades especiais. Então, quando a pessoa tem algum problema com lactose, glúten, qualquer coisa do tipo, tem esse formulário, a pessoa preenche e manda. Então, a gente, como agente de viagem, se sabe que o passageiro tem, né, um probleminha desse tipo, a gente envia esse formulário e manda depois para a companhia, informando que o passageiro é intolerante a alguma dessas coisas, entendeu? E aonde que Perfeito. consegue esse formulário? A gente Cada tem. companhia tem, a gente tem. Quando você Cada faz a companhia tem. venda, a gente coloca. Você Inclusive, dá o formulário. Acessibilidade também. Cabine para cadeirante é uma coisa muito importante, porque no próprio sistema já abre lá, para cadeirante. Gente, eu não queria mais tomar o tempo de vocês. A gente vai botar aí no chat uma pequena pesquisa, não vai botar o nome de vocês, não vai dizer agência, mas é só para a gente entender melhor como é que a gente pode melhorar os nossos serviços, se o que a gente está fazendo está dando certo, se a gente pode melhorar, se tem alguma coisa ruim. Não só a avaliação da nossa, para quem já compra com a gente, mas do que vocês esperam de uma operadora, vocês como agente de viagem, o que vocês esperam que a gente dê de retorno para vocês. Essa coisa de estar próximo é muito importante, e eu gosto muito de estar próximo. Eu queria estar mais, mas é falta de tempo, porque a gente trabalha muito também, né, gente? Todos nós. Então, Antônio, você pode botar aí o link no chat, para quem quiser fazer cadastro com a Rema, quem não tenha, né? Quem quiser fazer parte do grupo da Rema, onde se recebe material promocional e sobre esses acontecimentos de tarifagente e tal, e também o link da pesquisa. Eu queria, antes que a Liese encerrasse, levantar só umas questões, assim, para reflexão mesmo. A Tina falou, porque o agente de viagem tem dificuldade, o pessoal é muito Brasil, quer navegar só no Brasil. Mas tem algumas coisas que são atrativas que o pessoal tem buscado, como o Caribe sem visto. Então, vende com pacote, tanto a MSC quanto a Costa, eles têm pacote com aéreo. E aí facilita, porque o passageiro às vezes tem medo, e é uma segurança, já sai com o aéreo, já sai com o pacote. Fretado, né? Entendeu? E também dá para fazer grupo. Então, se você quer alguma coisa de diferencial para começar o upgrade, acho que o Caribe sem visto já era um upgrade do Nacional. Então, eu ofereço bastante. Então. Inclusive, eu fiz um fretamento, e aquele que começa em Martinica. Isso, tem de Martinique e tem o de Fort-de-France. Então, são duas opções, um com a Costa, um com a MSC, com aéreo, e a gente consegue fazer tudo junto no sistema da Cruise, e você tem acesso, e é super fácil, gente. Então, é um upgrade de uma coisa interessante, né, que dá para fazer fácil. O Guilherme está aqui perguntando. Guilherme, as companhias, tanto a Costa como a MSC, elas têm os fretamentos num determinado tempo, na época, para um determinado, para começar lá num determinado destino. Mas também tem a opção de você vender a Costa com um outro aéreo, tá? Que eles têm muito acordo. Então, a Costa, ela está muito aberta para fazer aéreo por fora aqueles fretamentos que eles têm, tá? E a gente pode cotar no cruze ou você pode pedir na nossa central de atendimento. Eu já fiz saindo de La Romana, acho que foi com a Costa Cruzeiros há um tempo atrás, e foi La Romana, não, minto, eu fiz Santo Domingo, aí eu voei de Gol para Punta Cana, e peguei, foi um fan tour, e peguei o cruzeiro lá. Mas a gente
assim, eu não saberia te dar essa resposta agora, se La Romana tem. Mas chama a gente amanhã no atendimento que Natália vai te La dizer. Romana é um dos portos que a Costa coloca, né? Mas tem aéreo? Com aéreo. E Tem? a MSC coloca Martinica. E a Costa coloca o... Não, perdão. A Costa coloca... Ih, fugiu o nome agora. Ai, senhor. Port-de-France. Não, Port-de-France pela MSC. A Costa vai pela... Repete aí, Jess, acabou de falar. Santo Domingo. Não, o outro. La Romana. La Romana. A Costa é La Romana. Show. Gente, muito obrigada. Estamos aqui à disposição. Aqui não, a gente está lá no atendimento à disposição e também estou super disponível. Espero que tenha gostado, né? Se tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá bom? Desejo boas vendas, que esse ano vai ser um ano mais difícil, mas a gente não pode achar que ele vai ser difícil. O passageiro vai querer viajar aqui no Brasil, vai viajar para o Caribe sem visto, sabe? Alguns outros destinos estão mais complicados, que outro produto muito bom era o Emirados Árabes, né, que era um pacote maravilhoso, mas isso é por enquanto. Depois as coisas se organizam, é sempre jogar esse bumerangue, né, que é a logomarca da Rema, para ele voltar sempre com coisas boas e com pensamentos positivos, que o que a gente joga para o universo volta, né? Muito obrigada, tá, gente? Tchau, tchau. Boa noite, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, 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 Frida. Obrigada.